Me chamo Ana Carla, sou personal trainer, apaixonada por corrida e criadora do Além do Pace. Aqui você encontra treinamento, performance, saúde e histórias que vão muito além dos quilômetros percorridos. Porque correr não é apenas somar quilômetros, é acumular histórias, construir força e transformar vidas. E neste início do Além do Pace, quero compartilhar minha trajetória na corrida, minha preparação para uma meia maratona e tudo aquilo que acontece entre a largada e a linha de chegada. Porque nenhuma transformação acontece sozinha. Existe muito mais do que vemos nos relógios, nas planilhas e nas redes sociais. Existe disciplina, existe força, existe propósito e é exatamente isso que vamos ver juntos daqui para frente. Por isso, sejam bem-vindos ao Além do Pace. Esse é o AK Estúdio Personal. É daqui que muita coisa vai acontecer. É aqui que vou compartilhar treinos, bastidores, conversas e toda a construção da minha preparação para a meia maratona. Mas antes de falar sobre o futuro, preciso contar como a corrida entrou na minha vida. Vamos lá? Como começou? Já faz um tempo, eu já corro assim de forma tranquila, né? Como complemento do exercício, da musculação. Acredito que mais ou menos desde 2011, quando casei e fui morar no Acre. Meu esposo, ele vinha de um treinamento, né, de corrida, de musculação. Então, quando a gente chegou no Acre, ele se matriculou numa corrida de rua e me inscreveu. E foi a minha primeira corrida. Nunca tinha corrido. E aí ele fez 10 e eu fiz 5. E ele me acompanhando os 5 quilômetros, só para depois ele completar a prova dele. E aí eu tomei gosto. Como lá eu fui por conta de um concurso público que o marido passou, então lá eu só estava estudando e treinando. E comecei a correr, né, de forma mais ordenada. Mas nunca assim vislumbrando, vou fazer 5, 10, 15, 21, 42, não. Então era mais como complemento realmente do treino da musculação. E depois a gente veio ele foi transferido, fomos morar em Patos. Abri meu estúdio, né, o AK Estúdio Personal. E lá continuei com o meu trabalho de personal, né, na parte da musculação. E ainda assim a gente pegou uma fasezinha já mais para o final de que estava começando aquele boom de corrida. Não me recordo assim realmente de fato quando veio aquela explosão de corrida. E aí eu ainda fiz uma corridinha lá, uma e outra, mas também de forma tranquila. Quando viemos para João Pessoa e transferimos o nosso estúdio de lá para cá, com a entrada de alguns alunos, eu tive alguns alunos que estavam mais motivados com essa prática de corrida, ou de iniciar e de começar. E aí eu lembro que a gente fez um grupo, né, éramos só casais no estúdio, para correr, corrida de rua. E aí a gente começou assim a inscrever em 5 quilômetros, de coisa tranquila. E aí fomos caminhando, né, até chegar um dia que um aluno que é um dos que mais me instiga com relação à corrida, que sempre que eu dou aquela parada, ele, bora fazer isso, aí eu volto de novo naquela euforia, né? Então, aí a gente resolveu em 2021 se inscrever para uma meia maratona. Essa maratona aconteceu em novembro e a gente começou a treinar no começo do ano de 2021. E aí agora sem nenhuma assessoria, sem nada assim de muito glamour, né? Ou alguém que tivesse assim um suporte. Então era a musculação que eles treinavam comigo e a corridinha que a gente começou a introduzir. Então a gente fez uma planilha de 5, quando estávamos bem na de 5, a gente começou a evoluir para 10. E aí depois que a gente evoluiu para 10, a gente começou a treinar e eu acho que o máximo que eu corri antes da meia foram 18 km. E assim a gente estava bem empolgado. E aí a gente
fomos para esse desafio, que eu acho que foi, dentre o que eu já corri, foi o que mais me desafiou, foi resolver participar dessa meia maratona. Só que nesse percurso da meia maratona, eu lesionei o quadril, né? Então, já próximo da corrida, já estava com bastante desconforto, tal, mancando, e não escutei meu corpo e continuei na briga aí para essa meia maratona. Aí chegou o dia, foi assim, foi um momento de muita diversão ao longo do percurso todo, porém eu estava com dor. Então, cada vez que a gente passava por um estande de água, eu, ao invés de me preocupar com a hidratação, eu estava preocupada em pegar gelo e colocar no quadril. E aí eu fui a corrida toda mais assim, trabalhando a mente, né? Quando eu pensava em desanimar, eu tinha Mário, tinha Augusta e tinha Franca, que ficou um pouquinho mais recuado, mas isso é para outro bate-papo. Mas eu tinha pessoas que estavam me puxando, não, Carla, desiste não, vamos, vai devagarzinho, a gente dá não sei o quê. Mas eu lembro que foi muito bom, né? A gente parou no meio, na metade do percurso para tirar foto. A gente tomou banho de mangueira, no meio do caminho tinha um rapaz aguando as plantas e estava muito quente. Aqui em João Pessoa é muito quente, novembro. E a gente parou no posto de gasolina para ir ao banheiro fazer xixi, né? E enquanto o Mário foi comprar Gatorade para a gente hidratar. Então, assim, eu digo que foi uma brincadeira, a gente tornou aquilo uma brincadeira, mas que foi muito prazeroso. No final, a gente teve uma outra amiga nossa, Beta, que estava aguardando a gente chegar, então teve a recepção com flores, né? E assim, foi uma brincadeira, mas que motivou a gente com relação à corrida, com relação ao cardio. Então, eu acho que essa foi a primeira grande prova realmente que eu fiz. E depois eu parei em 2022 por outros problemas de saúde, não consegui tratar o quadril, só vim tratar do quadril em 2023, que aí foi quando eu encontrei um aporte maior, né, para essa minha condição, e eu resolvi voltar para a corrida, porque meu esposo chegou e disse: amor, me motiva, eu preciso acordar cedo, mas sozinho eu não consigo. Eu disse: tá bom, então paga assessoria aí pra gente que eu volto. Aí em 2024 a gente conheceu o Corre Assessoria, porque um dos fundadores, né, dos proprietários, Casey, que é Casey Douglas, mas Casey ele é do meu círculo do SCC, então a gente resolveu ir para a assessoria deles e estamos até hoje. Então a corrida, o que ela mudou a minha vida? Ela veio para agregar ao que eu já gosto de fazer, que é treinar, né? Eu tenho uma musculação como longevidade, qualidade de vida e saúde. Então, eu incorporei a corrida de início para me ajudar com relação à questão de saúde, né? Uma condição cardiopulmonar, condição física melhor. Mas só que a gente foi tomando gosto e é isso que eu vim retratar, porque eu tô com novos desafios, né, daqui para frente, que é o que eu vou mostrar a vocês, como eu já falei aqui no Além do Pace. Então, vamos nessa, me acompanha. Então, vamos lá. Aí, diante, né, de toda essa experiência, eu comecei a perceber que o boom de corrida tá muito aquele enérgico, né, muito acelerado. E eu acho que a gente tem que explorar um pouquinho que a corrida não é só simplesmente colocar o tênis, né, como eu fiz em 2021. Não é só sair correndo de forma aleatória. Tem também para quem quer aquela vibe despretensiosa. Mas eu acho que eu resolvi criar esse projeto do Além do Pace com o intuito de que é uma coisa global, né? Tem muita coisa por trás disso. Primeiro que a gente está lidando com saúde. E saúde a gente tem que ter responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade, né? Então a gente tem que fazer exames médicos,
saber avaliar como é que tá nossas taxas, né? Se a gente tem algum risco cardíaco, né? Então, tem que fazer os exames. Então, eu acho que acontece muito as pessoas de forma aleatória colocar um tênis e correr e deixar essas coisas de lado. Então, a gente está vendo muitos casos atualmente de mal súbito na corrida, no esporte, né? De uma forma geral. Então, isso a gente tem que começar a observar e ver que tem que ter uma gama, né, por trás. Então, eu resolvi criar esse projeto para a gente exatamente poder juntar as diversas áreas, né? Saber que a nutrição é extremamente importante para o desempenho, a falta de nutrientes pode ocasionar um risco sério de saúde, a parte da avaliação médica, avaliação cardíaca, avaliação de taxas, avaliação de vitaminas, e tudo isso ajuda a melhora da performance, a parte da assessoria, porque ter um norte e uma orientação progressiva e gradual, porque não adianta, quem corre 5 corre 10, quem corre 10 corre 15, quem corre 15 corre 21, quem corre 21 corre 42. Não é assim. Então a gente realmente precisa ter um preparo, um condicionamento e ter suporte de pessoas que entendem desse processo. E também outro grupo que agrega muito é a questão da fisioterapia, né? A fisioterapia não é só para quem está lesionado, não é só para quem está com algum desconforto. Existe a fisioterapia preventiva, porque a gente sabe que correr tem impacto de joelho, impacto de tornozelo, quadril, né? São várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, essa parte de prevenção, ela é extremamente importante. E ainda além, a gente precisa fortalecer os grupos musculares, para que a gente venha a minimizar dores, desconfortos ou até nem tê-los, né, durante esse processo. Então, foi por isso que eu resolvi criar o Além do Pace, porque eu quero mostrar que por trás de uma corrida existe uma cultura interdisciplinar. Então, são vários grupos que convergem para o mesmo propósito, que é fazer uma corrida de forma saudável, uma corrida de forma continuada, sem lesões, minimizando danos, dores, patologias, e que a gente possa ter uma longevidade no esporte que a gente escolheu, né? No caso que eu escolhi, que me anima, que me deixa feliz, porque ela mexe muito com a parte da força, da disciplina, da motivação. Então, realmente esse é o projeto que eu estou resolvendo criar, multidisciplinar, e para que as pessoas entendam que saúde é coisa séria e que toda prática esportiva, quando bem orientada, como ela é excelente para a saúde, uma longevidade, uma qualidade de vida. Então, o porquê que eu escolhi esse nome aqui, ó, Além do Pace, porque é exatamente isso que eu estou entendendo, né, desses meus 5 anos. Então, diante do que eu tenho visto, né, essa coisa que está fervorosa na corrida, então eu achei interessante, eu criei esse Além do Pace, porque eu acho que corrida não é só quilômetros percorridos. Eu acho que tem muita coisa por trás disso que a gente não visualiza nas redes sociais, que a gente não visualiza, né, no Instagram, nessa gama de gente praticando, né? Então, esse foi minha vontade, e mostrar um pouquinho desse meu processo, né? Ana Carla de 2021 e a Ana Carla que está se preparando para uma nova meia maratona agora em 2026. Então, eu acho que a gente tem que agregar tudo, né? O Além do Pace, ele tem dias desanimado, você tem motivação, você tem cansaço, você tem trabalho, sua rotina não para, ela flui. Então, você está mais cansado, você está mais feliz, você está triste, você está motivado, você está desanimado. Então, eu acho que o Além do Pace é isso, é a gente ver o que tem por trás
da velocidade percorrida, da distância alcançada, das provas realizadas. Eu acho que tem um fator emocional muito grande. E essa é a minha maior motivação, é mostrar um pouquinho desse processo, dessa construção, desse novo projeto para uma meia maratona, né? E é isso que eu vou mostrar, né? Não quero aquela coisa engessada, não quero as coisas de forma individual, eu quero juntar, eu quero unir, eu quero mostrar que por trás dessa minha preparação, e olha que eu sou preparação de atleta de elite, nada não, é uma atleta amadora, uma pessoa que quer correr por diversão, mas que quer correr com responsabilidade e quer ter longevidade dentro desse esporte que eu escolhi. Então, mais pra frente eu vou mostrar a vocês bastidores, né, preparação, quem está me acompanhando, os profissionais que estão me acompanhando, que com certeza estão fazendo uma diferença fundamental nesse meu processo. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês no Além do Pace. Vamos comigo? Então, agora eu vou contar para você, né, um pouquinho mais sobre o meu novo desafio, né? Final do ano de 2025, eu e o meu esposo fizemos a maratona, a São Silvestre, São Silvestre, que foi o centenário. Então, quando a gente chegou nesse centenário, né, a gente fez os 15 quilômetros, quando a gente terminou, terminei bem, terminei disposta, né, terminei dentro do tempo preparado para o que a gente vinha treinando, que a gente já estava com assessoria e já estava com essa programação com assessoria. E quando terminou, eu olhei para ele e eu fiz, amor, oxi, estamos em 15, com mais 6 km, a gente faria uma meia maratona. Acho que dá pra gente encarar. Bora? Aí ele, bora. Aí eu brinquei, eu disse, mas eu não quero fazer, eu quero fazer viajando, quero curtir a viagem e quero fazer uma meia maratona. Então foi quando a gente, olhando no calendário, meu aniversário em agosto, aí eu disse, oxi, meia maratona de Buenos Aires, bora? Aí ele topou. Então a gente se inscreveu, né? E desde então com a assessoria já estávamos ajustados e entramos já no ciclo para essa meia, que aí é uma coisa mais à frente que eu vou mostrar para vocês, né, como é que a gente tá. Mas então o meu novo desafio é esse, é mais uma meia maratona e a gente já tá no período do ciclo, né, que depois eu vou falar um pouquinho para vocês, explicar mais o que seria esse ciclo. Então meu novo desafio, como eu falei, é a gente fazer uma nova meia agora em agosto, associando com o meu aniversário. Então a gente vai correr e depois vai aproveitar. E assim, a gente já está no ciclo, mas isso é uma outra edição do Além do Pace, que eu vou mostrar para você o que seria esse ciclo para meia maratona, como é que o nosso treinador ele procede de acordo com o meu condicionamento, o que é que a gente vem fazendo, o que é que modificou. E assim, as expectativas, eu estou adorando o processo, né? Todo mundo diz que o processo é o mais difícil e que no dia é só curtição, né? Então eu já curti bastante em 2021 e eu acho que com certeza esse vai ser assim muito mais prazeroso, porque eu tô me achando muito mais bem condicionada, muito mais bem preparada, com uma equipe maravilhosa que está me assessorando, que depois vocês vão conhecer também um pouquinho de cada um deles. E o que vocês vão acompanhar é exatamente o meu processo, né? A Ana Carla modificada, a Ana Carla transformada e que está buscando uma coisa nova dentro do esporte, com qualidade, com dedicação, né? E feliz. Então vamos lá. Vou mostrar tudo a vocês aí nesse período, né, do Além do Pace, minha jornada, e mostrar que não é só pace, não é só quilômetro, não é só planilha, não é só correr por correr. É correr com propósito, por trás vem muita resiliência, muita dedicação, muita força e muito amor envolvido. Vamos lá? Então, a partir de hoje, você vai acompanhar não apenas uma preparação para uma prova, vai acompanhar uma jornada.
porque correr nunca foi sobre e apenas velocidade. É sobre tudo aquilo que construímos ao longo do caminho. E essa história está apenas começando. Bem-vindo ao Além do Pace. E vamos juntos nessa jornada. Vou mostrar minha rotina passo a passo e como eu estou me preparando para essa minha segunda meia maratona e que vai ser maravilhosa porque eu vou ter a presença do meu marido correndo junto comigo. E para quem acompanha aí meu Instagram, vê que eu gosto de fazer umas brincadeiras e ele está do meu lado. Ele topa tudo e está nessa jornada. Então, o Além do Pace tem muito dele também, porque foi através dele que eu comecei. Foi no chamado dele no Acre e no retorno dele aqui em João Pessoa, me chamando para ajudar, porque se tem uma coisa que eu faço bem é acordar cedo e ter disposição de manhã. Então, me acompanhem, curtam, porque vai ser um processo que eu estou vivendo assim muito bom. Para quem me conhece aqui no estúdio, que está me acompanhando, sabe que eu estou vivenciando com muito amor, com muita disposição, disponibilidade, e é isso que eu quero mostrar aqui. É mostrar algo real, algo que acontece nos bastidores e que a gente só vê o pedacinho, que é a finalização, quando você cruza a linha de chegada, né? Que tem toda aquela emoção, que tem todo, né, aquele êxtase, mas a gente não sabe o que é que o atleta passa ao longo da preparação. E eu vou mostrar a vocês que tem lesão, né, tem desconforto, tem resiliência, que você tem que parar às vezes para se recuperar, você chora, né? Mas acima de tudo tem um Deus que é presente, que move tudo. E ele é o que sabe o que é melhor pra gente. Então, entreguei nas mãos dele essa preparação e que se for da vontade dele, vocês vão me ver extremamente, né, delirando com essa prova. Mas entreguei, que seja feita a vontade dele e que se der certo, que a minha coincida, né? Mas eu estou muito feliz e vamos juntos, além do pace.